por isso Jesus é a multidão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, digo que crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Eu sou o pão da vida. Quem de nós poderia dizer isso, hein? Veja, eu, Frei Gilson, posso dizer, eu sou o pão da vida? Não. Você pode dizer, eu sou o pão da vida? Não. Veja que não é uma coisa simples. Só Jesus pode dizer, eu sou o pão da vida. Só Jesus pode dizer isso. Por quê? Eu não posso dizer assim que eu sou o pão da vida, porque dizendo que eu sou o pão da vida, eu estou dizendo que eu sou o verdadeiro alimento para a sua alma. Não, eu não sou. Jesus é o verdadeiro alimento para a sua alma. Veja, alimento que sacia a alma. Por quê? Nós sabemos qual é o alimento que sacia o corpo. Então nós vamos na padaria, nós vamos no mercado e compramos alimento que sacia o corpo, mas e qual é o alimento que sacia a alma? Jesus. Jesus é o alimento que sacia a tua alma. E como não dizer que nós católicos temos o alimento eucarístico? A Eucaristia é um alimento que sacia a alma. Comungar na missa é receber um alimento espiritual. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Veja, Jesus faz questão de falar sobre o pão desta terra. Jesus faz questão de lembrá-los do maná que caiu do céu, porque talvez eles estivessem se confundindo, porque o maná também caiu do céu. E o povo judeu, eles reverenciavam muito Moisés, né? Moisés era muito importante para eles. Então, é tipo assim, você está falando que você é maior do que Moisés? Porque Moisés alimentou o povo com o pão do céu. Jesus está dizendo, não. Eu não estou falando que eu sou igual a esse maná que caiu do céu. Jesus está falando que ele é um pão diferente. Veja, eles comeram daquele pão e voltaram a ter fome. Eles comeram daquele pão e voltaram e morreram. Então Jesus está fazendo uma distinção entre o pão da terra e o pão que ele é. Entre o pão de Moisés, entre o maná que caiu do céu e o pão que ele está falando. Então ele está dizendo que ele é o pão e que ele veio do céu. Então não é uma figura de linguagem. Não é uma figura de linguagem. Ele está dizendo, eu sou pão. Eu sou alimento para a tua alma. Eu sou o pão eucarístico. E eu vim do céu. Mas veja, não igual o maná. E outra, eu não sou igual o pão que vocês comem da terra. Não, é um pão vivo que veio do céu. Eis aqui o pão que desceu do céu. Veja, Jesus desceu do céu. Não é um pão qualquer. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quem receber Jesus nunca morrerá. Gente, olha a promessa de Jesus. Se você se alimentar de mim,
Se você se alimentar de mim, você não morre. Porque eu sou a tua vida. Eu trago vida para você. Quem se alimenta de Jesus não morre. Quem se alimenta de Jesus viverá eternamente. Sim. Sim. Porque o que acontece? Um dia, claro, você vai morrer. Mas por que você viverá eternamente? Porque quem comungou de Jesus na terra, quem se alimentou de Jesus, vai desabrochar depois para a vida eterna. Depois você vai para o céu, meu filho. Então você viverá eternamente. Você então não morre. Como Teresa diz, como Terezinha diz, eu não morro, eu entro na vida. Eu não morro, eu entro na vida. Então a morte se torna uma passagem para a vida eterna. Agora, e aquele que não se alimentou de Deus nessa terra? Aquele que só se alimentou de mundo, aquele que só se alimentou de prazeres, aquele que só se alimentou de pecado. Esse, depois da morte, vai para a perdição, vai para a morte eterna. Portanto, não viverá para sempre. Por isso Jesus está falando, você nunca morrerá. Agora, o contrário também se dá. Se você não quiser se alimentar de Jesus, você vai morrer. Você vai morrer. E uma morte eterna. O pão que eu darei é a minha carne. Veja, ele está dizendo que pão é igual a carne. Fique claro que ele está falando da Eucaristia. A Eucaristia é a carne de Jesus. A Eucaristia é o corpo de Jesus. Este pão que eu vos darei é a minha carne. Veja que não é só um modo de dizer que ele é um alimento espiritual. Jesus é alimento espiritual. Não, Jesus está falando que esse alimento, que esse pão também é carne. É carne. E o que é a Eucaristia? É carne de Jesus e, portanto, você, católico, é preciso que você comungue de Jesus Eucarístico. Para que você não tenha fome. Para que você não tenha fome. Que Deus te abençoe. Que você não busque no lugar errado o lugar para saciar sua fome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.